Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus, por esta riquíssima oportunidade de nós estarmos aqui para trazermos a palavra de Deus. Na carta que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ou aos Efésios, como dizem, está escrito essas palavras. No capítulo 4, ele diz assim, ele diz essas palavras no capítulo 4, ele diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Todos nós, segundo o apóstolo, fomos chamados com uma vocação, não é? Ele disse: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro, não é? Paulo estava prisioneiro de Cristo. Ele disse assim: eu sou o prisioneiro de Cristo, não é? É prisioneiro do Senhor, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno. Bendito seja Deus. Nós vemos aqui o que diz a palavra de Deus, não é? Nós temos alguns textos aqui anotados. Paulo apela e exorta de forma intensa os salvos para que eles não se esqueçam da vocação para a qual foram chamados pelo Altíssimo. Com isso, o apóstolo mostra que a vida espiritual demandada, cuidado contínuo, cuidado, para melhor dizer, contínuo. Então aqui há uma exortação do apóstolo, não é, para os seguidores de Cristo, para que tomamos cuidado, mas muito cuidado mesmo, e observarmos os termos da palavra de Deus, da vocação no qual nós fomos chamados, porque todos nós fomos chamados com uma vocação. Nós temos uma vocação, não é? Fomos chamados com uma vocação de servir a Deus. E cada um de nós, não é, temos uma chamada. Deus chamou cada um de uma maneira. Agora é necessário que nós colocamos em prática aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Isso sim é de grande e valiosa importância. Mas qual é a sua chamada, né? Você pode dizer assim: meu irmão, qual é a sua chamada? Você tem chamada de Deus? Sim, tem chamada de Deus. Todos têm chamada de Deus, não é? Paulo apela e exorta de forma intensa os salvos para que eles não se esqueçam da vocação para a qual, não é, foram chamados pelo Altíssimo. Pelo Altíssimo, Deus chamou a cada um de nós com uma vocação, certo? Cada um de nós temos um trabalho, certo? Entenda isso. Cada um de nós temos um trabalho
para fazermos para Deus. Seja ele o mais simples, não é? Você pode dizer assim, irmão, mas eu não tenho chamada. Sim, tem, você tem chamada. Você foi chamado com uma vocação de servir a Deus. Você pode fazer um trabalho mais simples que for, que você achar que é simples na casa de Deus, mas é de grande importância. Tem uma importância muito grande, tem uma importância muito bacana, certo? Por quê? Porque você foi chamado por Deus. Ora, Paulo também, aí ele exorta que nós devemos tomar muito cuidado. Cuidado, por quê, irmão? Porque para que nós, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não sejamos chamados de servos infiel. O servo infiel. O servo infiel é aquele que o seu Senhor entregou a ele os seus talentos e ele não executou o trabalho do seu Senhor e não executou o trabalho do seu Senhor. E quando ele não executa o trabalho do seu Senhor, ele passa a ser um servo negligente. Olha aqui a bolsa aqui, ó. Ele passa a ser um servo negligente. Bendito seja Deus. Ele passa a ser um servo negligente. Bendito seja Deus. Ele passou agora a ser um servo negligente, porque ele não executou o trabalho que o seu Senhor passou para as suas mãos. Não é a um, como foi? A um ele deu 5 talentos. E ao outro ele deu 2 talentos. E ao outro ele deu 1 talento. Ele deu a cada um, certo? Conforme a sua capacidade, não é? Ora, Paulo foi um homem que Deus, vamos dizer assim, que Deus deu a ele 5 talentos. Por quê? Porque ele era um homem cheio, não é? Ele tinha muita capacidade, era um homem cheio, iletrado, era um homem que conhecia ele conhecia muito bem a lei de Moisés, certo? Conhecia muito bem, mas muito bem mesmo, a lei de Moisés. Por isso ele ele recebeu, vamos dizer assim, que ele recebeu 5 talentos. E com esses 5 talentos que ele recebeu, ele granjeou, não é? Ele granjeou outros 5, vamos dizer assim, porque ele foi um dos apóstolos que mais escreveu cartas no Novo Testamento, certo? Ele disse assim, eu trabalhei mais do que todos. Eu recebi dons espirituais mais do que todos. Eu falei língua mais do que todos. Entendeu, irmãos? Então, quer dizer, vamos dizer que os outros receberam 2 talentos e também granjearam com esses talentos. E teve um que recebeu o talento, vamos dizer assim, né? Vamos fazer essa comparação, não é a Bíblia que diz. Vamos dizer que Judas tivesse recebido um talento e tivesse cavado um buraco no chão, porque diz que teve um que recebeu 5 talentos e com esses 5 ele granjeou mais 5, fez 10. O outro recebeu 2, granjeou mais 2, fez 4. E o outro granjeou, e o outro que recebeu um talento, ele cavou um buraco no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. E quando o seu senhor voltou, aí eles disseram assim, olha, Senhor, está aqui, tu me deste 5 talentos,
Com esses 5 talentos que o Senhor me deu, eu granjeei mais 5. Está aqui o que é teu. E o Senhor daquele moço disse: muito bem, servo bom e fiel, domina sobre 10 cidades. E veio que ele recebeu 2 talentos, disse: Senhor, está aqui o que é teu. Tu me deu 2 talentos, eu granjei mais 2, fez 4. Ele disse: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E o que recebeu 1 talento disse assim: Senhor, eu sei que tu és homem duro. Tu és um homem duro. E eu peguei, porque eu sei que tu ajunta onde tu não espalha. Tá certo? Tu ajunta onde tu não espalha. E eu peguei o teu dinheiro e cavei um buraco no chão e enterrei. E está aqui o que é teu. Aí Jesus disse que aquele moço assim: muito bem, pegue o servo mau, esse servo mau e negligente, e amarra os pés deles e as mãos e jogue ele nas trevas exteriores. E ali haverá prantos e ranger de dente. Falamos na primeira parte. Vamos para a segunda parte? Vamos lá? Vamos para a segunda parte? Vamos aprender a palavra de Deus? Nós vamos agora para a segunda parte, não é? Segunda parte do versículo diz assim, olha, a segunda parte do versículo diz assim essas palavras. Na segunda parte: com toda, entenda isso, ele diz assim, olha, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns a os outros em amor, com toda humildade. Primeiro, o apóstolo Paulo aqui, ele coloca, não é? Ele coloca dizendo que o servo do Senhor, ele tem que ser um servo humilde. A humildade, a Bíblia diz que diante da humildade vai o quê? O que diz? Vamos aprender? A Bíblia diz que diante da humildade vai a honra. Você quer ser um homem honrado? Você precisa, ou nós precisamos sermos humildes, ter humildade. Existe aí um provérbio, não é, do mundo mundano, que ele diz assim: você quer conhecer quem é José? Você quer conhecer quem é José? Sim, eu queria conhecer quem era José. Dê poder a ele. Coloque poder nas mãos dele. Então você vai entender quem é ele. Entendeu, irmãos? Você vai entender quem é José. Você vai entender quem é essa pessoa quando você dá poder a ele. Mas ao servo do Senhor, com toda a humildade. Jesus, ele mostrou e ensinou esse gesto de humildade. Quando estava próximo à Páscoa, né? A Páscoa do Senhor era a última Páscoa de Jesus aqui na terra, não é a última ceia, ou como chama a Páscoa. Jesus disse assim: eu desejei muito esse dia. Ele disse: eu desejei demais esse momento. Aí antes da Páscoa, ele faz o seguinte: ele chama um dos seus discípulos e pede para aquele discípulo, uma bacia de água.
E também pediu uma toalha e se cingiu com a toalha e começou do primeiro discípulo e começou a lavar os pés do primeiro discípulo. Ele lavou os pés daquele primeiro discípulo. Imagina, irmão, aquelas mãos lindas de Jesus, não é? Porque a mão de Jesus deveria ser as mãos lindas, aquelas mãos que se estenderam para curar, aquelas mãos que muitas vezes se estendeu para repreender os ventos e os mares, as ondas do mar. Entendeu? Agora estava lavando os pés aos seus servos. O seu Senhor, entenda isso, o seu Senhor lavando os pés dos seus servos, dos seus discípulos. E lavou o pé do primeiro, lavou os pés do primeiro, depois veio com a toalha que estava cingido e ele enxugou bem enxutinho. Depois passou para o segundo, lavou os pés dele, do segundo discípulo, enxugou e foi lá fazendo isso, fazendo, até chegar nesse dia até os pés de Judas. Judas ainda estava presente, certo? Judas ainda estava presente. Aí Jesus lava os pés de todos eles. Quando vai chegando no Pedro, aí o apóstolo Pedro diz o seguinte, que não era o apóstolo ainda, não era discípulo. Não eram os discípulos de Jesus. Eles estavam aprendendo para depois chegar à posição de apóstolo. Quer dizer, eles eram todos servos. E o apóstolo também é servo. E foi aí onde aconteceu que Pedro disse assim: Senhor, tu nunca lavarás os meus pés. Nunca. Não pode lavar os meus pés. E Jesus olha para eles assim: Pedro, é o seguinte, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. De maneira nenhuma. Aí quando Jesus disse isso, aí Pedro disse assim: não, Senhor, não só os pés, mas também a cabeça. Como que diz assim, me dá logo um banho. Aí Jesus disse assim: não é necessário, porque vós já está limpo pela palavra. Aí depois ele disse assim: mas nem todos estão limpos. Porque ele falava de quem? Você sabe? Você sabe? Ele falava de Judas. Foi por isso que ele disse assim: nem todos estão limpos. Bendito seja Deus, não é? É o versículo de número 2. Verso de número 2, não é? É o versículo 2. Versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: andar de acordo com o chamado de Deus significa viver segundo a fé, a justiça, a santidade. Se alguém diz crer no Senhor Jesus, mas e na sua doutrina, na sua conduta e a sua conduta não corresponde a essa confissão, sua fé não é sincera. O Altíssimo chama seus filhos a viverem conforme o seu perdão, ou seja, em obediência à sua palavra e na perseverança contínua na fé. Sem isso, não há como desfrutar da segurança das promessas e nem mesmo da salvação. Vocês entenderam isso? O que é todas essas coisas? Não é verdade? O que nós
se nós ensinarmos, somos ensinadores, ou somos cristãos mesmo sem ser ensinadores, mas ele tem que procurar viver uma vida pautada como diz a palavra de Deus. Ele tem que viver uma vida dentro dos padrões da palavra de Deus. Ele não tem que dizer, eu professo a fé, eu sou cristão. E ele vive, vamos dizer assim, ele vive de enganar aos outros. Eu sou um cristão, mas ele tem uma língua tão grande que quando ele morrer, a língua dele tem que ir em cima de uma carreta, certo? Ele diz, eu sou um cristão, mas ele compra fiado, mas não paga. Ele diz, eu sou um cristão, mas vive sempre criando problemas e contenda com o povo dentro da casa de Deus. Então essa pessoa não está vivendo como ensina a palavra de Deus. Não está vivendo. Quer dizer, é o que disse aqui o apóstolo. Ele diz assim, primeiro ele diz assim, com toda, para melhor dizer, humildade e mansidão. Ele fala aqui de humildade, não é? Mas também fala de mansidão. Ao servo do Senhor cabe ser humilde, ser pessoas humildes. O próprio Jesus citou uma parábola que 2 homens subiam ao monte para orar e um deles era um fariseu. E os fariseus, irmãos, eram pessoas, eles eram exaltados, porque eles entendiam da lei de Moisés, então eles eram exaltados. Os fariseus eram prepotentes, certo? Como tem muita gente por aí, muitos cristãos exaltados e prepotentes, que pensa que é o tal, entendeu? Eu sou o tal. Você está entendendo isso? Eu sou o tal. Eu sou o tal. Ele é uma pessoa exaltado. Ele quer ser melhor do que todos na casa do Senhor, não é? Ele quer ser mais santo do que todos. Aquele fariseu queria ser mais santo do que aquele rapaz, daquele publicano. E o fariseu orava a Deus, disse Jesus dessa maneira, Senhor, eu te dou. Não, Senhor, eu não sou como os demais homens. Ele começou logo dessa maneira. Olha só, irmão, essa oração nunca chegaria ao céu. Senhor, eu não sou como os demais homens. Não, eu não sou como os demais homens. Eu não sou como os demais homens. Pecadores, roubadores. Não, eu não sou como eles. Senhor, eu jejum 2 vezes por semana, dizia ele. Senhor, eu te dou os dízimos. Olha a oração, irmão, olha a oração desse sujeito. Uma oração dessa, irmão, como vai chegar ao céu? Ele disse, eu te dou os dízimos. Eu te dou os dízimos de tudo, eu te dou o dízimo do cominho, eu te dou o dízimo do hortelã. Senhor, nem tão pouco, eu não sou nem tão pouco como esse publicano. O publicano, irmão, estava do lado dele orando, não é? Aí o publicano chegou aí, batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador.
eu sou um pecador, Deus. Eu sou um pecador, me ajude que eu sou um pecador. E Jesus disse que ele não tinha, né, nem coragem de levantar os seus olhos ao céu. Terminou a oração, né? Eles estavam no monte, eles foram para o monte orar. Terminou a oração, aí eles desceram. Aí Jesus disse o seguinte: olha, o seguinte é esse. O fariseu, Deus não recebeu a oração dele. A sua oração foi uma oração muito exaltada, certo? Ele não desceu justificado, mas o publicano desceu justificado, porque aquele que se humilhar aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então, aquela pessoa que é simples, manso e humilde, né? Muitas vezes, quantas vezes as pessoas não querem te humilhar e você se acha inferior aos outros, entendeu? Porque você vê no meio onde você convive pessoas, não é? Prepotentes, pessoas exaltadas, pessoas com seus sapatos caríssimos, pessoas com seus ternos de 6.000 reais, como já vi um pregador se gabando. Esse terno custou 6.000 reais. Esse terno custou 6.000. Esse sapato, 3.000 conto. Mas não foi com o dinheiro dele, foi com o dinheiro que os outros deram, que ele puxou da igreja. Entendeu, irmãos? Glória a Deus. Bendito seja Deus. Tu já pensou uma pessoa cobrar 15.000 reais para pregar numa igreja? Tem pregador aí de 20.000 reais. Se ele pregar 30 dias a 10 mil, vamos dizer assim, dá quanto? Dá 300 mil, não é? 300 mil. Se ele pregar 20, se for aquele pregador que ele prega os 30 dias da semana, vai ser a 20 mil, não é? A 20 mil vai dar o quê? 600.000 reais por mês. É muito dinheiro, né, irmão? Não é muito dinheiro, não é? Então ele já recebeu o seu galardão, com certeza. Ele já recebeu o seu galardão. Quero orar por mim e por você. Querido e eterno Deus, eu quero te agradecer por esse momento, ó Deus, por esse momento tão especial em que ficamos na tua presença. Quero te agradecer também, ó Deus, por as pessoas que depois vão assistir esse vídeo. Deus Todo-Poderoso, Pai, abre os corações para entender a tua palavra. Meu Deus, meu Senhor, é no poder e na autoridade do nome de Jesus que nós te agradecemos, ó Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, é o seguinte, eu quero pedir a você que não é inscrito, que não é inscrita, se inscreva aí no nosso canal, certo? Deixa aí o seu like, tá certo? O nosso canal José Augusto, Palavra de Fé. Deixa aí o seu like, tá certo? E ative os sinos das notificações para receber os nossos conteúdos. Nós temos mais, acho que quase 1.600 vídeo gravado para você, e também live para você receber os nossos trabalhos aí na sua telinha, tá certo? E ser também ricamente abençoado. Deus abençoe, Deus é fiel. Lembre-se disso, irmão. Deus é fiel, tá certo? Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Nós agradecemos por todos. Gratidão, gratidão,
Gratidão, gratidão no nome de Jesus.